Por quê? Porque quer que seja a longo prazo. Essa que é a função. A função é porque eu não posso querer o seu dinheiro agora só de uma taxa de franquia. Eu quero você a longo prazo. Eu quero que nós tenhamos uma franquia o contrato normalmente são 5 anos, mas eu quero que a gente renove por mais 5, mais 10, mais 20. O relacionamento tem que existir. Tem que existir. Numa perspectiva de longo prazo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está vendo esse conteúdo. Você está na JG TV. E hoje eu estou aqui no Papo Empreendedor com a Adriana Tomás. Adriana, tudo bem? Como vai? Tudo bem, você? Obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada, eu. Legal. Adri, eu queria que a gente começasse falando para o nosso público, contando um pouco da tua história com o empreendedorismo, com a questão das franquias, como que você chegou a trabalhar com essa área de franquia, e depois a gente vai desenrolar aí todo o caminho das pedras para quem está querendo empreender nessa área. Muito obrigada. É uma honra estar aqui, muito obrigada pelo convite, né? Eu trabalho nos MBAs de franquia da FIA e MBA de varejo também. E a gente vai poder falar um pouquinho de educação, de franquia e desse universo. Empreendedorismo é uma coisa interessante, porque a minha história ela é um pouquinho diferente. Muita gente sonha em empreender, né? Meu caminho foi natural de empreender, mas não era um sonho meu, e eu vou conseguir falar um pouquinho daqui a pouco. Mas o mundo de franquias eu comecei como primeiro emprego. Eu terminei a faculdade e comecei a trabalhar como consultor de campo no Kumon. E a emoção que eu tenho de falar sobre isso é porque eu aprendi muito na minha vida sobre relacionamento. Porque desde o início eu aprendi que o empreendedor ou um franqueado, ele é aquele que é seu parceiro de negócio. Então você não trabalha com uma hierarquia, você não é um gerente, que tem alguém subordinado. Você tem alguém que você conquista, alguém que você conversa, alguém que colabora com você e você colabora com ele. Então o meu mundo de franquias eu comecei, né, através do Kumon, como consultora de campo, galguei uma grande carreira, muitos anos que eu trabalhei lá, e fui até gerente de treinamento. Depois eu saí e fui trabalhar com consultoria. E nessa consultoria, quando surgiu a oportunidade de eu virar PJ e começar a fazer meus próprios projetos, foi que eu comecei a empreender. Muito legal. E a tua formação, Adri, veio administração? De que área? Eu sou engenheira civil, matemática. Eu tenho pós-graduação em educação matemática e pós-graduação em estruturas de engenharia. E tenho os MBAs de varejo e de franquia, né, que eu atuo e trabalho lá na FIA. Legal. A Adriana, gente, ela é coautora deste livro, Consultoria de Franquia. Os primeiros passos para uma consultoria eficaz, pela você, autor, um prefácio do Eduardo Santinoni. E o outro autor é o André Ribeiro Marques. Bom, nessa área de consultoria de franquia, o que você observa assim, dos empreendedores que chegam para franquear, né? Em que momento eles estão naquela fase assim, um sonho e só um sonho? Ou o pessoal já chega decidido, com uma grana para investir, fala, eu quero uma franquia, e aí faz um estudo detalhado das marcas. Como é que é esse momento do empreendedor que chega para franquear? Você pode falar um pouco da tua experiência no Kumon, e aí a gente fala também de outras marcas com quem você tenha tido contato aí. Eu vou contar alguns casos de sucesso hoje, mas hoje, antes de começar a falar sobre quem procura franquia, eu vou dar uma pequena introdução do que é franquia. Sim, ótimo. Porque isso ajuda muito a entender quem está vindo para esse mercado, né? Eu mapeei, eu até fazia palestra há muito tempo, não faço fazer palestra sobre isso, eu mapeei 8 conceitos diferentes do que é franquia. Então, é um universo tão grande, muita gente conhece franquia como padrão. É uma operação que deu certo e que vai ser replicada, né? É o conceito que as pessoas mais conhecem. Sim. Mas o que eu mais gosto é o conceito de lucro mútuo. É você ter um negócio que é bom para ambas as partes, né? Que tanto o franqueador quanto o franqueado conseguem ter um lucro suficiente e bom para as duas partes, né?
Tem um ex-chefe meu, que é o André Friedman, que é muito conhecido no mercado de franquias. Ele fala que franquia é acesso. E eu gosto muito desse conceito também, porque você tem um negócio que já vem todo pronto, como estruturado, e quando você vai procurar, é diferente de você abrir seu próprio negócio. Então, quando você quer empreender, você vai entender esses conceitos, saber onde você se encaixa dentro de franquia e saber por que você quer uma franquia. Você quer porque o acesso é fácil, por exemplo, seu sonho é abrir uma pizzaria, por exemplo. Você pode abrir uma própria ou você pode já contar com o know-how de alguém que tem experiência e que já abriu aquele negócio. Isso é uma coisa. Outra é que muita gente, quando vem procurar o mercado de franquia, a primeira coisa que pensa é no investimento. Quanto que eu vou gastar? Né? O que eu tenho que fazer? E a franquia, ela te dá uma série de oportunidades, são infinitas. Tanto franquias com custo menor, franquias com custo maior, mas a pergunta inicial nem é essa. A pergunta inicial, porque você pode não ter ainda condição, mas você pode ter um sócio que seja investidor. Então, se você for um bom operador, você pode conseguir um sócio investidor e começar. Então, não necessariamente a questão é o dinheiro. A questão é o que você quer para a sua vida, né? O que você quer fazer. E por que você está procurando franquia. Legal. E aí a gente chega, você falou desse modelo de lucro mútuo, né? Que aí chega na questão do relacionamento que você expôs, né? Que você acha interessante esse entendimento, né? De que franquear é uma questão de que não tem hierarquia, que é uma questão de relacionamento, é muito bacana. E aí você falando o que esse empreendedor quer da vida, né? O que você vê, que tipo de desejo, que tipo de sonho essas pessoas chegam, por exemplo, para franquear um Kumon, ou para franquear, sei lá, um café, uma pizzaria. As pessoas chegam com um entendimento do que é, com esse entendimento do que é franquia, com esse peso do que esse entendimento do que é trabalhar com uma marca própria, do que é apostar numa marca que já tem um know-how, que já tem uma estrutura, elas têm Eu penso, Jussara, que hoje muito mais gente tem esse conhecimento, vem com alguma ideia inicial, assim, do que seja franquia. Mas eu sinto falta de mais informação. Assim, realmente tem gente que vem ainda sem conhecer nada, ou tem uma ideia de que franquia seja uma coisa fácil, que precise trabalhar menos. Ainda é interessante porque ainda vem esse tipo de pensamento dentro do mercado, né? Mas já tem muito mais gente entendendo que franquia é um bom negócio, que você vai ter apoio, mas que você tem que fazer a sua parte também. Então, a procura, vou te dar um exemplo do Kumon. O Kumon, ele é muito específico por ser da área de educação e por trazer muitas oportunidades de você trabalhar com criança, com seu sonho de ajudar as pessoas a se educarem, desenvolverem. Então, tem as pessoas que trabalham, que vêm procurar franquia porque tem já esse sentimento de ser educador, e tem as pessoas que vêm como modelo de negócio. Então, é um desafio você equilibrar e saber, você está vendo como modelo de negócio ou você está preparado para aquele segmento, né? Para investir e trabalhar naquele tipo de negócio que você está escolhendo. Então, achar o equilíbrio é o mais importante. Legal. Eu vejo que no mercado hoje a gente tem muitos modelos de franquia virtual, uns modelos meio diferentes, assim. E às vezes, né, eu sei porque eu já fiz muita cotação de franquia e tudo mais, até querendo empreender nessa área. Tem algumas marcas que elas têm uma estrutura em que compensa, de repente, você ser um representante, não um franqueado, né? Eu não sei se você tem essa compreensão. Quando isso acontece, é porque essa franquia não está madura, é porque esse modelo não está legal. Porque, assim, eu entendo que é complicado você ter uma franquia que, de repente, não compense, né? Você trabalhar com franqueado, que você tenha, de repente, entrada muito mais para representação do que... Enfim, isso é um modelo que não está maduro, isso Me fala um pouquinho sobre isso, como você vê essas opções que tem no mercado. É interessante porque a origem de franquia, você me fez lembrar agora, ela vem desde a época de 100 anos antes do McDonald's, justamente nessa linha de representação. Você ter um produto, no caso era a Singer, né, de máquina de costura. Eu tenho um produto, você vai levá-lo para o mercado, levando a minha marca,
e respeitando aí algumas ordens, alguns padrões que eu vou colocar e você vai seguir e vender a minha marca. Então ele começou com isso, só que ele foi se estruturando. No Brasil, principalmente, a gente tem o Brasil é o terceiro maior mercado de franquias e a gente tem a alegria de contar com uma lei que protege o sistema. Então, o representante, ele é muito aberto. Dentro de franquia, você tem uma lei que protege tanto o franqueador quanto o franqueado. É um convite que eu faço para todo mundo, parece estranho, mas todo mundo que conversa comigo sobre franquia, eu falo, você já leu a lei? É uma lei muito fácil de ler, muito interessante, e é um primeiro passo para você conhecer o negócio. E essa lei não existe no mercado de representação. Então, o mercado é estruturado com alguém que vai te dar suporte, que na representação você não tem. Você Entendi. pega o produto e sai vendendo. Em franquia, não. Alguém vai te dar know-how, suporte e vai te ajudar ali no território que for definido para você. Entendi. Então, o representante, no primeiro momento, ele tem uma vantagem de não ter que investir. Não tem necessariamente que investir. Mas ele não tem a mesma segurança de um franqueado. Ele não tem suporte. E também não tem o suporte da marca. Agora, como negócio para a franquia, essa ambiguidade, né, de representação e franquia, isso não causa problemas, não canibaliza o mercado? Como é que você vê isso? O que é uma franqueadora sólida, que nós vemos no mercado, isso acontece muito. Uma franqueadora sólida, ela planeja o business dela, o negócio dela, para ela viver a longo prazo com aquele franqueado. Para ela ter os royalties em cima do que ele ganha, do que ela ganha e todo mundo feliz. É um ganha-ganha a longo prazo. O que não pode contar é com um começo, a pessoa vai entrar, vai investir, vai pagar uma taxa de franquia e depois, se ela sair, não faz diferença. Isso não é uma boa franqueadora, né? As boas franqueadoras são aquelas que planejam uma perpetuação do negócio, tanto para ela quanto para o franqueado. E tem franqueado que tem 20, 30, 50 anos que estão na mesma franqueadora. Isso é uma característica boa, sinal que o negócio dá lucro mútuo e é bom, né? E é um bom negócio no mercado. Legal, bacana. Então, eu tinha te perguntado de que momento, né, que as pessoas chegam para você com um sonho na mão, um papel, enfim, alguma coisa já desenhada. O brasileiro, ele tem cacife para investir? De maneira geral, o mercado de franquia tem crescido, tem movimentado? O mercado tem crescido, a Associação Brasileira de Franquia sempre divulga os números, mesmo na pandemia ele segurou muito bem o mercado e continua crescendo, ele cresce normalmente 2 dígitos ao ano, então sim, ele continua tendo procura porque ele permite acesso, ele permite padrão, ele permite crescimento mútuo. O mercado é bom para a franquia, isso é certo. Legal. E de setores, assim, o que tem se destacado mais? Alimentação, beleza? Porque eu sei que assim, o setor de higiene e beleza é um setor que no Brasil destaca mais. É uma coisa de louco, né? Mas se tratando de franquia, o que se destaca? É o mesmo sentimento que você tem. A alimentação é o mais procurado e é o que tem o maior número de redes, mas o setor de cosméticos é assim, incrivelmente procurado, porque todo mundo sabe que no Brasil a beleza tem o seu lugar e consegue um mercado muito bom. E fora isso, a gente tem visto pequenos negócios de serviço vindo muito forte também, né? Pessoa, como você falou, de franquias de home office ou que trabalham só um serviço que a pessoa pode adotar como tem empreendedor que procura quase como um emprego dele mesmo, mas com condições dele crescer muito mais do que se ele tivesse um salário fixo. De escalar a renda, né? Isso. Essas franquias digitais eu vejo... Eu vi modelos de gráficas digitais, que para mim parece um conceito meio estranho, enfim. Mas tem conceitos, por exemplo, a Alpha Graphics é uma franquia excelente e que vale a pena conhecer porque é um modelo Mas que ela funciona. É física, né? Ela é física. Quando eu falo gráfica digital, é um modelo home office que a pessoa praticamente só trabalha com produtos digitais. Então, assim, o conceito de gráfica digital eu já acho meio esquisito, né? Assim, ou é gráfica ou é digital. É um mundo novo e aí
Você tem ideia de outras franquias? Você consegue citar para a gente outras franquias, mais ou menos nesse esquema, home office, trabalho praticamente 100% digital, que não precise de espaço físico? Até que não, sabe? Agora você me perguntando, eu tenho que voltar no outro podcast para dar mais informação sobre isso, porque eu não tenho conceito. Eu tenho muito relacionamento com as franquias que estão na BF. Por exemplo, a Feira de Franquias é um lugar maravilhoso para você ir conhecer. Ela já passou a edição desse ano, é sempre em junho, mas para você ir e ver a solidez e ver as pessoas que estão investindo, ver os negócios novos que estão surgindo, né? Normalmente é o lugar onde eu procuraria negócios novos, porque dá ali uma chancela de que você tem negócios sólidos acontecendo, né? Então, realmente, assim, dessas franquias digitais novas eu não conheço muito. Vou estudar mais para um próximo podcast conseguir te responder. Legal. Agora, independente disso, a BF, independente do evento, a BF tem muita informação, né? Tem muita informação. Adri. Tanto na BF quanto tem o portal do franchising. E a BF ela oferece uma coisa que muito empreendedor deveria conhecer. É um curso inicial de um dia que chama Aprendendo Franchising. E ele passa por toda a documentação necessária, todos os conceitos. Você passa um dia inteiro, tem ele online e tem presencial. E é o curso que eu mais recomendo, assim, 100%. Todo mundo pensa em empreender, quer franquia, vai fazer esse curso da BF, que ele vale muito a pena. E na FIA tem um MBA, né? Tem. Esse da BF ele dura um dia. E o da FIA, os MBAs, eles são muito procurados por pessoas que trabalham, executivos de franqueadoras, ou pessoas que estão começando a própria franqueadora e querem entender mais para não ficar dependendo de consultorias, ou para ele mesmo ter conhecimento sobre o negócio. É fácil franquear, se tornar uma franquia hoje em dia? Não, a questão não é nem o fácil, não é o termo. Tem toda uma documentação que você precisa preparar antes. Você tem que ter sua marca registrada. Você precisa criar um documento que chama COF, que é o documento mais famoso que existe dentro do sistema de franquias, que é a Circular Oferta de Franquias. Quem nunca ouviu falar desse termo, normalmente acha incrível, porque ele é como se fosse um contrato pré-nupcial. Se você está namorando e fala, olha, eu sou assim, esse documento tem todas as informações sobre mim. Você lê antes de assinar. Tem um prazo na lei que também é importante ser de conhecimento de todos, que são 10 dias corridos. A franqueadora não pode te cobrar nada, nem fazer nenhum negócio com você, enquanto não se passarem 10 dias corridos do dia que oficialmente ela te entregou a COF para você ler. Então, você lê, pode contratar um advogado, pode fazer como você quiser, sua família toda lê, quem quiser, e você estuda aquele documento, que é como se fosse um pré-nupcial, e depois você olha e fala, ok, gostei do modelo de negócio, quero me relacionar com você. Muito legal. Então, a COF é um documento muito importante para a gente. E, de maneira geral, para o franqueado, a COF é o primeiro ponto de contato com a franqueadora. A franqueadora faz uma reunião, dali na conversa, a conversa evoluindo, a franqueadora entrega a COF e fala, leia para me conhecer. Tá, e fora isso, quais são as documentações que a gente precisa que a franquia nos forneça para a gente fechar o negócio da melhor forma possível, mais segura para o franqueado? Tá. Aí, essa parte tem diferenças entre as franqueadoras. Por exemplo, eu já trabalhei em grandes franqueadoras gigantes, onde o investimento inicial era de 2 milhões, 3 milhões, e que pedia a declaração do valor, porque o investimento inicial, por exemplo, para construir uma loja, para contratar funcionário, você tem que provar para a franqueadora que você tem aquele dinheiro. Né? Então, dependendo, tem algumas que pedem a prova ali de que você tem aquele capital e outras não. Então, a documentação inicial ela é bem variada. Assim. Tem os documentos pessoais, óbvio. Depois tem o contrato Essa parte é interessante também. Para você abrir uma empresa, você precisa de um endereço. Então, quando você ainda não tem o endereço, você ainda não tem a empresa. Você vai procurar como uma pessoa física, mas já de olho num ponto comercial. Então, muitas vezes as empresas trabalham com um pré-contrato, você assina como Jussara, até você encontrar o ponto. Quando você encontra o ponto, você abre a empresa e aí faz um aditivo, ou enfim, no contrato com a pessoa jurídica. Isso é o mais comum de acontecer.
Então, nessa documentação precisa aí vem o contrato social da empresa e tudo mais, que é parte legal. Você confirma que recebeu a COF, 10 dias depois você pode passar a negociar com a franqueadora. Então, tem essa fase do pré-contrato, se for com a pessoa física, normalmente faz o pré-contrato e te dá um prazo para você achar o ponto comercial ou começar. E depois você assina o contrato de franquia. Legal, me ocorre uma situação aqui que pode ser o caso de muitos empreendedores, né? Alguém que de repente já tem uma empresa que de repente tem alguma implicação na receita, ou que deve alguma coisa, enfim, um título protestado, que a realidade do crédito no Brasil, ela tem muito disso e várias nuances, né? A gente deve mais, deve menos, deve pouco, mas uma grande maioria está devendo. Com condição de pagar ou deve sem... Tem dívida em andamento que está sendo paga, enfim. Mas, em geral, estamos todos devendo, né? Uma loucura. E como é que fica nesse caso? A franquia analisa essa questão do crédito, mesmo quando o franqueado tem o valor, ele demonstra que ele tem o valor para manter, para iniciar o negócio? Como é que isso fica? é muito relativo também, que são muitas redes. Não tem como responder um padrão. Realmente, cada um faz de uma forma. Mas tem as que Mas existem restrições. Sim, eles vão analisar. Por quê? Porque quer que seja a longo prazo. Essa que é a função. A função é porque eu não posso querer o seu dinheiro agora só de uma taxa de franquia. Eu quero você a longo prazo. Eu quero que nós tenhamos uma franquia o contrato normalmente são 5 anos, mas eu quero que a gente renove por mais 5, mais 10, mais 20. O relacionamento tem que existir. Tem que existir. Numa perspectiva de longo prazo. Isso. Legal. Mas tem gente até... Desculpa, eu lembrei de um livro agora que eu sou encantada com o livro, chama Empreendedores do Coração, que é do Alan Rock, da Cacau Show. Nesse livro tem vários casos de pessoas que entraram no sistema de franquia sem ter dinheiro nenhum, mas com um sonho, com vontade, aí conseguiu começar de alguma forma, né? Tem que ler o livro para conhecer, porque cada depoimento é mais bonito que o outro, mas pessoas que começaram do nada, assim. Realmente vou lá e vou procurar e vou investir, enfim, conseguiu crescer e ter sucesso. A gente teve um episódio aqui que a gente trouxe uma franqueada Cacau Show e ela comentou muito disso, né, assim, que ela também não tinha, ela tinha um investimento, claro, para começar o negócio, e uma visão, né, de que ela queria fazer dar certo, né, e que não podia ser confundida com nada que não fosse muito trabalho e muito esforço e muita dedicação, porque é o que você falou, né, muitas vezes a pessoa tem essa ideia de que a franquia é uma forma de você trabalhar menos o empreendimento, mas não é, né, a Clarissa teve aqui, ela provou pra gente que você tem que ganhar mercado, você tem que ter networking, você tem que trabalhar o teu marketing da melhor forma possível. É igual um negócio que começa do zero. Não tem nenhuma diferença. Isso. E é assim, é um esforço muito maior do que qualquer trabalho CLT. Né? Porque você tem que estudar o tempo inteiro. Estudar o mercado, estudar o seu empreendimento, estudar o teu produto. Né? Não tem muito como você fazer, começar um negócio, e tá lá, e o modelo tá pronto, e você só replicar aquilo. Você tem que estar o tempo todo, é uma evolução contínua, né? Do teu negócio, do teu mercado. Né? E hoje em dia tem, sim, muita possibilidade boa de financiamento. Tem financiamento de bancos, tem outros modelos de negócios novos. Não é você não ter o dinheiro, mas é você entender quando você pode viver sem aquele dinheiro um período, porque tem um prazo de começar a dar retorno, e aí você tem que entender muito bem os cálculos ali, fazer dar certo, né? Com matemática mesmo, financeira. Legal. Mas é possível sim conseguir algum tipo de investimento, mas é muito mais fácil quando você começa tendo todo o capital inicial, ou mais um pouquinho. Porque a gente tem que contar com que, acredito que muita gente conheça o conceito de capital de giro, né? Capital de giro é um dinheiro fora da operação, que pode ser que você não use se imediatamente você já começar a ter lucro, mas pode ser que você precise dele um X tempo ali até a sua franquia passar a ter retorno. Que eu acho que para os empreendedores que estão começando é o conceito mais difícil de ser absorvido. É capital de giro e fluxo de caixa. São dois problemas... Você tem toda a razão. Absurdos do nosso empreendedorismo. E a coisa de que ele vai fazer tudo sozinho.
né? Que eu acho que isso Concordo. mata o empreendedor brasileiro, né? Nossa, Eu falo muito disso. É praticamente um autoemprego, Aham. né? As pessoas trabalham sob esse conceito de fazer sozinho. fazer Por isso que sozinho. franquia é maravilhoso. Você não está Não tem sozinho. como fazer sozinho. Você não está sozinho. E você vai achar colaboração. Você vai achar a colaboração do concorrente. Isso, o mercado de franquias é incrível quando começa a... Você sabe que você pode sentar do lado de um concorrente seu e ele vai te dar uma ideia e alguma coisa legal que você possa fazer. Isso só existe dentro de franquia. E é muito maravilhoso. Legal. Tem algum caso de sucesso? Você veio do comum, né? Eu não sei, eu tenho a impressão de que empreender nessa área de educação não é fácil, né? Eu vejo o pessoal do Supera, eu conheço muita gente do Supera, tô tendo contato com você aqui agora, que era do comum, mas eu vejo pessoas que estão trabalhando, e não só a educação de maneira geral, mas assim, educação corporativa, né? Não é uma coisa, não é um mercado fácil, não é uma venda fácil. Eu queria entender um pouco mais, assim, quais os cases de sucesso que você tem com o Kumon, por exemplo, e como isso obteve sucesso, né? Quer dizer, qual foi o caminho, qual que é eu acho que os desafios, primeiro é uma venda delicada, né? Você precisa fazer com que o teu cliente entenda o valor, né, daquele... Por que fazer com você? Por que não fazer com outro? Né? Entenda o valor de colocar um filho no Kumon, né, por exemplo. Muita gente não vê necessidade e muitas vezes é um diferencial absurdo na formação da criança, né? Enfim. Conta um pouquinho para mim como é que são esses cases de sucesso. Você me fez lembrar uma pessoa maravilhosa, que é a Glaucia, que é a orientadora do Kumon. Coincidente o nome. A Glaucia, ela tem... é a maior franquia aqui da América do Sul, ela tem mais de 1.000 alunos. Então, o que eu vejo, e eu aprendi isso com o professor Kumon, eu levo para a minha vida, já tem muitos anos já que eu saí de lá, e eu não esqueço essa mensagem, que ele falava assim, se é possível, ele falava, se uma pessoa subiu ao Monte Everest, é porque é possível. Se é possível, você pode aprender com aquela pessoa. Então, o que o Kumon faz, que é muito maravilhoso como franqueadora, é compartilhar as melhores práticas internamente. Então, você vai aprender como que a Glaucia conseguiu ter tantos alunos, como que várias franqueadas conseguem, né, ou franqueados conseguem ter aquele sucesso. E você vai aprender lá dentro. Então, você começa e vem uma oportunidade incrível de formação interna dentro da franqueadora. Esse é um diferencial na hora de escolher. Você pergunta sobre treinamento, pergunta como que você vai aprender as melhores práticas da rede, e aí se a franqueadora te mostrar e você sentir confiança de que ela vai te dar esse suporte, pode ir, que é um investimento que vale a pena. Isso para as franquias de modo geral, né? Quer dizer, essa parte de treinamento vamos dizer assim, desvendar o mercado, desvendar essa venda difícil, né? Esse valor, essa geração de valor é o mais importante, né? E treinamento, ele vai cobrir áreas que às vezes você mesmo sabe que você não é tão bom. Por exemplo, você vai precisar da área financeira, você vai precisar de gestão de pessoas, você vai precisar da técnica da franquia que você escolher, mas vamos imaginar que você tenha tudo, você seja ótima em fluxo de caixa, capital de giro, etc., mas a parte de pessoas não é o seu forte atual. Você vai deixar de abrir franquia? Não, você vai abrir, só que você vai contar com treinamento, suporte, gente que vai te ajudar a como gerir pessoas. E aí você vai aprender aquele gap ali que você acha que é onde você tem que melhorar, mas vai ter oportunidade dentro dos treinamentos. Legal. Você falou a Glaucia tem 1.000 alunos, é isso? 1.000? Eu não sei hoje atual, assim, mas mas ela por aí. chegou a 1.000 alunos. Mais de 1.000 alunos. Aí por isso que eu falei, é possível. Isso depende também de região, claro, né? De onde mas você é possível. Tá. Mas e aí depende de quê? Essa que é a pergunta. Você vai estudar profundamente o que dá certo para você também ter o seu sucesso. Legal. No mercado de franquia, o que eu vejo também às vezes marcas que começam com um suporte determinado, que funciona, e aí a coisa muda no meio do caminho com relação a suporte e principalmente marketing, né? Embora tenha, né, toda a documentação que assegure certas condições, eu entendo que alguma coisa muda ali no meio do caminho, e o que foi que aconteceu com a Cacau Show e a venda direta,
né? Porque eles começaram muito forte com a venda direta, e aí a venda direta ficou completamente esquecida. O suporte era muito pequeno para os vendedores, né? E aí agora eles voltaram com tudo e com um suporte muito bom, né? Para a venda direta. E isso passou pelos franqueados, porque quem faz hoje essa gestão desse suporte são as próprias franquias, né? E disso depende o negócio de muitas lojas, né? Como foi o caso da Clarissa aqui, que está investindo muito nessa parte de venda direta. Como que, assim, o franqueado pode se proteger desse tipo de prática? Isso tem a ver também com uma coisa que vai acontecendo de uma colaboração dos próprios franqueados com a empresa. É o que eu ia falar com né? você. Porque eu acho que isso também é possível, né? Você levar práticas que funcionam com você, isso se tornar uma coisa universal para toda a franquia, né? Como que funciona essa parte? Isso é muito interessante também. Todo mundo que for franqueado tem que pensar, porque não tem jeito de fazer diferente disso. É assim. O que acontece? O franqueado, ele precisa respeitar os padrões da franqueadora. Mas o franqueado, ele vê na ponta as coisas boas que acontecem diferente, ou que o cliente pede alguma coisa e que o franqueado está na ponta, ele vai ter olhar para aquilo, que às vezes a franqueadora não tem aquele olhar. Ela tem uma frase que fala: o franqueado pensa local e a franqueadora pensa global. Então ela está lá, você no seu local, você descobriu uma coisa diferente. Qual que é o segredo? Esse aqui é o ponto. Não é você sair fazendo, não é você sair falando para os colegas, porque e se deu certo só na sua região? E se está diferente do que é o conceito da marca? Então, qual que é o caminho ideal e certo que eu espero que todo franqueado faça? Tem uma ideia boa? Comunica para a franqueadora. E, do outro lado, uma boa franqueadora vai fazer o quê? Ela vai te convidar para pilotar aquela ideia. Então, você pilota, acompanha os números, fica um tempo exercendo ali, fazendo aquela ideia, deu certo, não deu, faz um bem bolado em conjunto, os dois, deu certo, a franqueadora convida aquele franqueado para falar para os colegas e falar assim: olha, nós monitoramos durante 3 meses, deu tal de rendimento, aconteceu isso, vendeu tal produto. Esse é o caminho perfeito. Se as duas partes, cada um fizer o seu papel, vai dar tudo certo. Esse caminho do reconhecimento e desse espaço é muito importante também para o franqueado, né? Ele saber que ele pode ter esse tipo de troca, ele tem que ter esse espaço na franqueadora, em contrapartida ele tem que usar esse espaço. E também ter o reconhecimento, né? Porque é muito importante quando, por exemplo, um franqueado ele se torna um franqueado, talvez aquilo que ele faz não sirva para todo o projeto de franquia. Mas ele ser reconhecido pelo seu resultado, pelo seu esforço ali localmente e pelas suas práticas muitas vezes diferenciadas, né? Isso é bem legal. E as franqueadoras que trabalham com esse reconhecimento são as que têm melhor resultado. Porque todo mundo quer pertencer. Todo mundo quer pertencer. É isso, Jussara. No fundo, todo mundo quer pertencer. Quando você entra numa franqueadora, você tem isso bem à frente. Você tem mais chance de pertencer. E vamos fazer isso dar certo, porque o ser humano é muito feliz com o pertencimento. Né? Legal. Mais algum case de sucesso para a gente comentar? Você falou da Gláucia do Kumon. Tem alguma outra coisa boa que eu acompanhei na trajetória? Eu acompanhei toda a trajetória da Natura indo para o varejo. É uma trajetória interessantíssima. Muito legal. Eu fiz os projetos desde quando a Natura começou com 2 quiosques, um em São José e um em Campinas, para testar o varejo, para aprender como lidar com o produto, a embalagem que a Anvisa pede. Foram vários aprendizados, né, na estrutura desse quiosque. Depois a Natura começou como loja própria, e aí montou nos principais shoppings que ela tem a loja própria, para depois vir com o processo de franqueado. E, por exemplo, uma coisa que eu admiro muito, para ser franqueado Natura, você tem que ser pelo menos 1 ano consultor de venda direta. Quer dizer, você dá uma super oportunidade para o consultor que já está há muito mais tempo ligado com a marca. E eu dei o primeiro treinamento de franqueados da Natura, foram 6 franqueados, né? Hoje são mais de 1.000 lojas, imagina. E eu dei o primeiro treinamento e eu não vou esquecer isso. Eram empreendedores fabulosos, eram gente que já... O que eles contavam? Que a Natura começou a crescer,
informalmente na venda direta, informalmente não, na venda direta, e começou a invadir a casa. Dali a pouco tinha produto no quarto, na garagem. E aí apareceu a necessidade ou vontade de ter um ponto físico, e aí o ponto físico foi evoluindo e acabou tendo a oportunidade de virar franquia. E Então muitas, é um caminho muito legal que a Natura fez. muitas lojinhas já vendem multimarca, né? Assim, de venda direta, que eu acho que isso a Natura cortou um pouco, né? Quando fez esse conceito de... No começo o conceito tinha essa diferença, e hoje acho que as lojas são, isso já tem tempo, né? Mas as lojas hoje são exclusivamente da Lojas Natura, né? Muito legal. E hoje tem o modelo de franquia e tem a loja própria, né? Tem. Acho que a gente, na conversa prévia, você falou que a loja própria é a loja de shopping e os Essas quiosques... que estão nos principais shoppings, e o conceito, e o da loja de rua, ele chama Aqui Tem Natura, que tem aquela faixa laranja na entrada, que são lojas bem posicionadas de volume de vendas. São pontos, pode olhar, pontos incríveis de rua, assim, se você acha um ponto perto de metrô, que tem a passagem, a venda é muito alta. E o posicionamento da marca própria no shopping, ela ajuda a percepção de marca. Então, é a franqueadora e o franqueado trabalhando juntos. E tem uma coisa que, para o representante Natura, que ajudou muito, essas lojas viraram ponto também para atender os revendedores. Sim. De uma outra forma, porque o valor é diferenciado, né? Você paga um pouquinho mais caro para mas comprar aí você dispensa logística, e você já consegue dispensa lá pegar. Espera, você consegue, às vezes, uma margem boa para uma entrega imediata, né? Do revendedor. Eu achei isso muito legal. Que eu acho interessante, porque a venda direta é uma coisa muito antiga. Sim. E o que a venda direta tem de maravilhoso para quem está vendendo? É uma encomenda. Então, quando eu te peço assim, eu quero este livro, então, quando você vai na fábrica e pede o produto, ele já está vendido. Sim. É maravilhoso. Isso é venda direta. Sim. E a comissão é 100% sua. Sim. Né? Mas, em compensação, também, o trabalho é 100% seu. Né? E quando você começa a ter uma loja física, é diferente, porque o seu produto está lá, ele ainda não foi vendido. Sim. Então, você precisa de outros soft skills, de aprender relacionamento, aprender a comercializar aquele produto, porque diferente da venda direta, ele ainda não foi vendido. Sim. Sim. É bem interessante. E na venda direta tem uma questão também, que é, além de você não ter que investir no produto, né? Isso é uma vantagem, mas você depende de um relacionamento, assim, você depende de estar inserida num contexto, de assim, ou de vender numa empresa, ou de morar num condomínio, de ter uma vizinhança muito interativa ali, né? E na loja, muitas vezes... esse esforço, por mais que você tenha um investimento, né, você tenha que fazer um outro tipo de esforço para vender, mas muitas vezes essa rede que você precisa criar, ela acontece por conta do ponto, né? Na verdade, você está ali do lado de uma escola, do lado, como você falou, do lado do metrô, isso facilita muito também pro revendedor. Achar um bom ponto. Legal. Fora a Natura, você acompanhou algum outro case de sucesso, assim, que a gente possa comentar? Tem muitos. Por exemplo, cafeteria é uma relação muito interessante, porque o brasileiro ama café. Sim. Então, muita gente fala, dentro de empreender, que o sonho é abrir uma cafeteria. Isso você já deve ter ouvido várias vezes. As pessoas sonham com isso. Por quê? Porque o brasileiro gosta do café, gosta do ambiente, gosta de sair de casa para tomar café. Sim. Então, cafeteria é uma coisa de sucesso também, porque muitas marcas se expandiram aí no mercado de cafeteria. Mas aí tem que olhar com carinho para ver o suporte, porque hoje tem muitas cafeterias. Tem que ter um bom pão de queijo, gente, só isso que... Pronto, adorei. E eu sou mineira, eu vou concordar plenamente com você. Cafeteria sem pão de queijo bom não tenha um não bom vai. Pão de queijo, o restante se ajeita, né? Se ajeita. Até o café pode ser mais ou menos, mas o pão de queijo não tem como. Mas, por exemplo, casos de cafeteria, e tem várias opções assim espetaculares. Redes que crescem muito rápido. E redes sólidas, por exemplo, eu acompanhei todo o processo do Café do Ponto, que está há anos e anos no mercado. Sim. Café do Ponto, acho que foi uma das primeiras cafeterias a existirem dentro de shopping. Sim. E até hoje estão aí com potência, bem estruturadas, né, com acompanhamento. Então, tem que olhar isso também. Quando a franqueadora é sólida, que já vem com uma história, é muito legal. E essas marcas que estão vindo
E tem uma rede de smooths, que é coreana. Acho que é Tem. We Coffee. Aham. We Coffee, Tem né? uma que tem várias chegando aí. Essas marcas, elas encontram um mercado profícuo aqui? É fácil para elas se adaptarem à legislação, para serem franqueadoras? Ou Encontro elas vêm- porque elas se tornam uma empresa brasileira, né? Normalmente faz com um sócio brasileiro, alguma operação daqui, né? Tem as opções também de desenvolvimento de franquia, é uma coisa muito legal. A gente sempre conhece franquia individual, que é essa que você vai lá, tem uma para você. Mas tem os modelos de master franqueado e os modelos de desenvolvedor de área, que também são interessantes. Master franqueado, você acha uma pessoa que ela vai achar os franqueados para você naquela região. Então, tem empresas que têm um master franqueado no Brasil, e aí esse master franqueado consegue trazer todo mundo. E tem os desenvolvedores de área. Qual que é a diferença? É que o desenvolvedor de área, você tem que abrir as franquias. E o master franqueado não, ele vai achar franqueados para cuidar daquele território. Então, quer dizer, para quem pensou em, de repente, abrir uma cafeteria coreana... É que eu não vou falar porque eu não conheço, mas parece legal, assim, tá vindo e tá crescendo. Com Entendi. certeza tá Mas é sólido. que eu digo assim, tem essa segurança de um master franqueado brasileiro Pode adaptado às perguntar. legislações. Pergunta se tem. Tem que ter tudo. Você perguntou assim, no começo, que informações que a pessoa precisa buscar? Pergunta isso. Quem é responsável no Brasil? Se eu tiver algum problema, com quem eu falo? Que é normalmente quando você tem empresa internacional, é o que você quer fazer, né? Enquanto está tudo bem, está tudo bem. Mas se tiver algum problema, com quem eu falo? E aí, que tem gente que vê um produto fora e pensa em trazer para o Brasil, né? Mas aí isso tem também é uma sucesso, oportunidade. que é um sucesso maravilhoso da Adriana Auriemma, que trouxe a Nut Bavária para o Brasil. Ela viu lá fora, falou, isso dá coisa, já tem acho que mais de 20 anos já que ela trouxe a marca e expande assim, nacionalmente com muito sucesso. E ela trouxe de fora. Então também você pode fazer isso, você pode ir lá para fora, olhar o mundo, né? E se tiver alguma ideia legal que não tem no Brasil, trazer e conseguir trazer Essa para Nut cá. Bavária é uma loucura, porque ela ganha a gente pelo cheirinho, Não né? Aquele cheiro é Em qualquer lugar inenarrável. do shopping, eu costumo frequentar a Leroy Merlin aqui, né? E lá tem uma banquinha da Nut. Não tem uma vez que eu não passe, que eu não leve um envelopinho de... E foi essa ideia de empreendedora, ela trouxe de fora. Então, muita gente que pensa em empreender e tem a oportunidade de viajar. Esses dias eu vi um caso que eu adorei, que ele falou, uma pessoa, alguém me contou um caso muito antigo, não sei nem falar a marca, mas olha que incrível. Ele viajou com o sentimento de querer descobrir alguma coisa para abrir um negócio próprio. Então, diz, né, segundo o meu amigo, contando que ele ficou olhando o país, ficou 10 dias lá e olhava, falou, tem que ter alguma coisa e não conseguiu achar. No dia de vir embora, ele viu uma coisa e veio embora com a ideia e se tornou aí uma grande empresa no Brasil. Ele citou sobre câmeras de segurança em casa. Ele falou que era uma coisa que não existia no Brasil. E ele passou lá os 10 dias pensando, de repente ele olhou e falou, que uma casa com câmera? E na época não existia. Essa história deve ter uns 50 anos, não sei. Mas enfim, você viajar com o olho, esse que é o segredo. Mas esse é o verdadeiro empreendedor, né? Ele vê negócio em tudo. Olha, eu tenho um amigo também que tem muitas franquias, ele é o Edson, é amigo da Glaucia também, lá da Bahia. O Edson me impressionou uma vez que ele abriu um salão de beleza, porque ele falou que viu andando, ele tinha um lugar que ele sempre passava, ele olhou para o local e imaginou um salão de beleza ali. Era um local tipo do lado da escada, aqueles que ficam numa galeria que ninguém usa. E ele olhou e viu um salão ali. E deu certo, está lá com o salão há anos já. Esse olhar empreendedor é uma coisa, incrível. uma skill diferenciada, né? Sim, mas assim, não é uma coisa que você nasce com isso, mas você pode treinar também. Pode treinar. Né? Como com empreendedor, certeza, o olhar sabe. empreendedor é uma coisa treinável, replicável, a gente consegue. E o que é? É esse olhar de novidade, de olhar o novo, saber, ter muito conhecimento do que já existe e ficar de olho no que pode vir de diferencial, né? Tem alguma coisa que não existe? Tem, gente. Inovação não para nunca. Se achar que o mercado está saturado, não está. Vai vir outra ideia boa e mais gente para conseguir ganhar dinheiro, sempre. Legal. Gente, deixa eu só comentar antes da gente finalizar.
A Adri trouxe para mim um exemplar a mais do livro Consultoria de Franquia, que tem muita informação bacana também para quem quer começar a empreender no setor. A gente vai sortear esse livro no meu Instagram. Então segue lá, @jugoiano, goiano com Y. E quem marcar mais pessoas na postagem que tratar desse sorteio, né, quando esse episódio for pro ar, vai ganhar o livro. Quem marcar mais pessoas, quem fizer o maior barulho, né? E aí a gente vai enviar direitinho pelo correio, a gente toma os dados de vocês, tudo, e faz esse envio. Né? Um presente meu e do André para vocês, e a gente manda sim para a pessoa que ganhar, vai ser muito feliz. Legal. Dri, só para a gente finalizar, que conselho que você deixa para o empreendedor que está de olho nesse setor? Que é assim, um conselho do coração. De franquia? de franquia. Ou de empreender. De empreender de uma maneira geral, né? É ficar aberto para o novo, é confiar que pode vir trabalhar como empreendedor, que vale a pena, porque eu vou contar então da minha história. Eu não comecei como empreendedora porque eu quis. O mundo foi levando e eu resolvi transformar aquilo num bom sentimento e empreender. Empreender para mim eu não nasci empreendedor, é bem o que você acabou de falar. Eu me tornei empreendedora e eu resolvi abrir para o mundo. Então eu falei assim, que venham novos negócios, sabe? Tô aberta, Deus ajuda que vai dar tudo certo e vão vir novas frentes. E mudou tudo. Quando eu me abri para realmente empreender, não para CPJ, para falar que você teve que abrir uma empresa, CEO. Ou às vezes CEO da própria empresa, não. Mas quando eu abri minha mente para empreender, é que tudo mudou. Primeiro eu virei PJ, mas não tinha virado empreendedora. Olha que interessante. Depois de muito tempo que eu falei, não, gente, peraí, eu sou empreendedora. E o que é empreendedor? Empreendedor é aquele que cuida do seu próprio tempo, que pode ganhar o quanto os seus negócios forem andando e você tomando frente, você pode ganhar quanto você tiver aberto para isso. É só bom lembrar que empreendedorismo, eu gosto sempre de falar isso, não é uma panaceia, ele não é uma solução para a sua falta de emprego, para a sua falta de dinheiro, não é isso. CLT é muito bom, garante muitos direitos. E o empreendedorismo ele é uma alternativa que a gente tem no mundo aberto da livre iniciativa capitalista. Então, ele é uma alternativa que, com uso consciente, e você tendo o perfil para empreender, porque precisa ter o perfil, né? Ou no mínimo, estar aberto, né, a essa possibilidade, como a Adri falou, é uma alternativa muito bacana, né? Que, inclusive, pode ter um impacto social fortíssimo, né, levando em conta a sustentabilidade, levando em conta acesso, você dar acessibilidade a produtos e serviços, né? Então pode ter um impacto fortíssimo na sociedade e uma escalabilidade de renda que pode ser muito bacana para você, né? Exatamente. E é isso. E eu comecei agora a escrever e falar sobre gestão do tempo, né? Já tem um tempo que esse assunto me interessa, vai ser o meu próximo livro. Mas se você quer empreender, primeiro pensa no tempo que você tem para isso. Calcula, programa o seu tempo para isso. Coloca suas prioridades no seu tempo e que vai dar tudo certo. Legal, gente. Adri, muito obrigada. Eu imagino foi também. muito bom. Obrigada, Jussara. Obrigada você que ficou com a gente aí até agora. Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada.